E não é que a gente teve mais um imposto sendo aprovado agora sobre imóveis no final de novembro? Ah, você não estava sabendo? Então fica comigo até o final que você já vai entender que imposto é esse, quais os seus prós e contras. Espera aí, Luan. Prós e imposto? Calma que você já vai entender, vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o Estado brasileiro, para surpresa de zero pessoas, criou um novo imposto, que vai atingir principalmente imóveis, mas também veículos, embarcações e aeronaves. É uma lei do dia 21 de novembro de 2025, bem recente, e você já vai entender o que ela significa. Mas antes, entenda que no Brasil, o Estado, ele cobra imposto em cima da inflação. Você consegue perceber isso? Vou te dar um exemplo. Quando você investe em um tesouro direto, tesouro IPCA+, você na prática está emprestando dinheiro para o governo. E nada mais justo, né? Não sei se você concorda comigo, em o Estado não cobrar imposto, ele é o devedor, né? Ele está te devendo e ele cobra imposto de renda ou imposto sobre ganho de capital em cima do quê? Em cima da inflação, do IPCA, que é uma remuneração daquele título público. Mas o IPCA é inflação. Eu nem vou entrar aqui no debate quem causa a inflação. Isso aqui seria loucura. Teria que ter um vídeo só para isso. Mas o que todo mundo concorda é que a inflação significa perda do valor da moeda, desvalorização da moeda, corrosão do poder de compra. Isso ninguém discute. Então, a inflação não poderia ser objeto de imposto, porque ela não representa nenhum ganho real, verdadeiro. É só um ganho nominal, ou seja, é só um ganho que está ali artificialmente escrito, mas o Estado cobra. Ou quando você vende ações com ganho, fundos imobiliários com ganho, o Estado não desconta a inflação. Isso é um grande absurdo. E no caso dos imóveis, a mesma coisa. E qual o grande problema que a gente tem hoje? É que, vamos lá, muita gente no Brasil carrega imóveis há vários e vários anos. Tem gente que tem imóvel desde 2000 ou desde o Plano Real, julho de 1994. E quando você declara o seu imóvel no imposto de renda, você coloca o custo de aquisição, o valor que você pagou lá na época, e não atualiza. Mas se um dia você vender, o Estado vai cobrar toda a valorização desse imóvel, mesmo que essa valorização tenha sido só inflação. É o que eu vou te mostrar agora. E nesse contexto que entra essa nova lei. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal e aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha de aposentadoria, que é de graça, só baixar, e também um grupo de WhatsApp, que é o meu canal de WhatsApp, para quem se interessa por consultoria de investimentos. Quem quer se tornar consultor ou já é e quer eventualmente melhorar seus resultados. Tá tudo na descrição. E aqui está a nova lei, como eu falei, publicada no dia 21 de novembro de 2025. E o que ela diz? Ela estabelece um regime especial. Quando você vê na lei regime especial, significa que é algo temporário, algo que vai acabar. E ele é especial de atualização e regularização patrimonial. O nome já deixa claro. Então aqui você vai atualizar o valor do seu patrimônio e aqui você vai regularizar uma omissão, uma incorreção, uma sonegação. É o REARP, é isso. E é de fato essa a finalidade da lei. E aqui está o mecanismo criado. A adesão ao REARP permite a opção pelas seguintes modalidades. O que mais importa para você aqui nesse vídeo é essa modalidade 1, atualização do valor de bens móveis automotores. Aqui é o que eu falei: veículos, embarcações e aeronaves. E, o que é mais importante, imóveis localizados no Brasil ou lá fora. Então a lei aqui está falando o seguinte: olha, eu vou te dar um prazo, e o prazo dessa lei é 90 dias, contados da publicação da lei, para você aderir a esse REARP e fazer o seguinte: atualizar o valor do seu bem imóvel lá no imposto de renda. Alô, por que eu faria isso? Você já vai entender. E a pegadinha também. Tem pegadinha aqui. Mais um detalhe: você só vai poder fazer essa atualização de imóveis que você tenha comprado até o dia 31 de dezembro de 2024. Só até aí. E aqui está a criação do imposto. Já vai entender a lógica. A diferença entre o valor do imóvel atualizado e o seu custo de aquisição. Então vamos lá. Eu paguei 100 mil reais e eu atualizei. Isso vai ser considerado acréscimo patrimonial, sujeitando a pessoa física ao pagamento do imposto sobre a renda a uma alíquota de 4%. Já a pessoa jurídica será um total de 8%, porque tem tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. E qual que é a ideia aqui? É antecipar ganho de capital não realizado. O Estado está querendo antecipar o imposto que você não pagaria. Qual que é a ideia? Eu peguei aqui no site do IBGE a calculadora do IPCA, que é a inflação oficial no Brasil. Vamos supor que você tenha um imóvel que você comprou, ou seu avô, seu pai, sei lá. Comprou um imóvel aí, pode ser terra rural, e no caso é só a terra nua que entra nessa lei. Vou colocar julho de 94 e eu vou colocar novembro,
né, de 2025. E aí, vou colocar 100 mil reais. Na época, a gente está falando, pensando em dólar 1 para 1, de mais ou menos uns 500 mil reais. Então não é pouca coisa. Mas só para você ter uma noção aqui. Eu vou atualizar pelo IPCA, para a gente ver o quê? Qual é a valorização meramente de inflação, ou seja, valorização nominal. Não é ganho real, não teve ganho nenhum. É só acompanhamento do IPCA. E olha só que doideira. Julho de 94. A gente teve uma inflação acumulada de 760%, de tal modo que 100 mil só pela inflação, ganho nenhum. O imóvel valeria 860 mil. 860 mil. Então, pela lógica, o que seria o correto? O que seria ético, justo? Seria o quê? Tá, o Estado tem o direito, né, de cobrar imposto sobre ganho de capital. Então, o que a gente faria se eu vendesse meu imóvel hoje? Vendi hoje. Ele teria que fazer o seguinte: descontar da base de cálculo do imposto tudo isso aqui. Ou seja, a diferença entre os 100 mil até os 860 mil. Então, a gente está falando de 760 mil reais que o Estado não poderia colocar na base de cálculo. Seria, na prática, uma dedução da base de cálculo. Porque vamos supor que meu imóvel tem um valor de mercado de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil. Ou seja, teve um ganho real, ainda que pequeno, mas teve. O Estado, pelo certo, deveria cobrar o imposto somente em cima da diferença entre inflação e ganho real. Então seria o quê? Eu descontaria esses 760 mil, o que sobrar o Estado pode cobrar o imposto sobre ganho de capital. Que no caso, segue essa tabelinha aqui, progressiva, porque vai subindo, regressiva, que vai caindo, que é o quê? Uma alíquota de 15%. Seria 15% em cima dessa diferença que eu falei, o que seria o certo. Então vamos lá. Se eu tenho um ganho nominal na minha operação máximo de 900 mil, eu teria que tirar 760 mil, que foi só inflação. Então, eu teria 140 mil de ganho real. Então, eu aplicaria uma taxa de 15%, eu teria um imposto aí de 20 mil reais, 21 mil reais. Isso seria mais ético. E aí, claro, se o imóvel ultrapassa 5 milhões, a alíquota seria maior. Mas a grande maioria dos casos, a gente está falando da primeira faixa aqui, né? Só que na prática não é assim que funciona. Na prática, o Estado cobraria os 15% em cima dos 900 mil. E é assim que funciona, aceite ou não. Então, o imposto total seria de 135 mil. Eu só não pagaria esse imposto se eu pegasse o produto da venda, o valor que eu obtive na venda, e comprasse outro imóvel em até 180 dias. Então eu tenho esse prazo aí. Mas se eu não fizer, já era. Esse imposto é definitivo. E aí o que o Estado criou? Pô, a gente está vendo aí, a gente está precisando de dinheiro, né? Estamos precisando de dinheiro. O que a gente está enxergando? A gente está enxergando o seguinte: a galera tá com muito imóvel desatualizado, não quer vender, tá deixando lá o imóvel parado, como se não estivesse produzindo nada. Como é que a gente faz para antecipar a arrecadação e gerar um incentivo para as pessoas? Vamos fazer o seguinte: ao invés de ter essa alíquota aí de 15%, o pessoal vai pagar 4%, pessoa física, e 8% pessoa jurídica. Parece muito bom, né? Então, essa seria a parte boa da lei, mas tem a pegadinha. Então, na prática, ao invés de eu pagar 135 mil, o que eu pagaria se fosse só 4%? Eu pagaria 900 vezes 4%, 36 mil. Veja que uma alíquota de 4% ainda geraria, nesse nosso exemplo, um imposto ainda maior se eu retirasse o IPCA acumulado. Mesmo aqui, o Estado está cobrando inflação, mas enfim, muito diferente, né? Dos mais de 100 mil que eu pagaria de imposto. Só que detalhe, você pagaria isso aqui sem ter vendido o imóvel. Então você não realizou o ganho de capital. O que você fez? Você pagou isso aqui sem ter vendido. Você vai me perguntar, qual que é a lógica disso? A lógica é que o imposto que você um dia vai ter que pagar, que é o imposto sobre ganho de capital numa venda, você acabou zerando todo esse período até agora. Então, esses 30 anos que você possui esse imóvel, que a gente pegou desde o plano real, esses 30 anos de valorização, que é só inflação, você zeraria. E aí, você zerou, começa a contar de novo. E aí, para essa nova contagem, aí vai seguir novamente essa tabela aqui, ó. Percebe isso? Então, você zera em 2025 e aí, vou vender o imóvel para daqui 10 anos, beleza? Aí, eu vou contar a valorização ou desvalorização, pode acontecer, desse período de 10 anos. Só que aí entra a pegadinha. Artigo 7º da lei. A alienação, venda, que ocorrer no prazo de 5 anos, no caso de imóvel, contado da adesão, exceto por transmissão causa-mortes, é herança isso aqui, ou decorrente de partilha em dissolução de sociedade conjugal ou união estável. Então aqui é o que? Divórcio. Então se eu tiver que alienar o bem, transmitir o bem por conta de herança ou divórcio, aí não entra nessa regra aqui, que é o quê? Isso vai acarretar a desconsideração de todos os efeitos do REARP. Ou seja, esse benefício do 4% já é Elvis, não vai valer. E aí você fala, e esse dinheiro aí que o Estado pegou, ele vai me devolver?
Não, esse dinheiro só vai ser considerado como uma antecipação dos 15% de imposto que um dia você vai pagar quando vender esse imóvel. Então, cuidado com isso aqui, cuidado, que essa é a pegadinha. Se você tiver que vender o imóvel que você aderiu ao REARP no prazo de 5 anos contados da sua adesão, lembrando que o prazo de adesão é 90 dias contado da publicação dessa lei, dia 21 de novembro, vai acabar no dia 19 de fevereiro de 2026, cara, cuidado, que você vai perder tudo e ainda vai ter antecipado imposto. Um imposto que poderia estar no seu bolso, rendendo, e você antecipou. E mais um detalhe, todo pagamento que você fizer do REARP, ele é considerado tributação definitiva, igual os juros sobre capital próprio. Ou seja, não tem dedução nenhuma. Ah, mas eu não posso abatê-la no imposto quando eu fizer o ajuste na declaração anual. Não tem nada de... Não tem imposto a restituir, nada. Nada disso. Bom, deixa eu ver se eu entendi então, Luan. Por conta desse sistema, eu vou continuar pagando imposto sobre inflação, mas com uma alíquota menor. Isso vai constituir, para mim, uma antecipação de um ganho de capital futuro que talvez eu nem realize, a fim de evitar que no futuro, quando eu for vender esse imóvel, os 15% que está aqui nessa tabelinha progressiva do imposto sobre ganho de capital, ele incida desde 94, ele passe a incidir somente a partir do momento que eu antecipei o imposto pelo REARP? Sim. Só que se você vender o imóvel em 5 anos, você perde esse benefício do REARP. E aí, vai perder tudo. Então, o que vai acontecer se você vender em 5 anos? O Estado vai embolsar, já vai ter embolsado os 4% que você pagou, e aí ele vai calcular o ganho de capital desde julho de 94 aqui de novo. Não vai valer nada esses 4%, só vai valer como início de pagamento. Então, nosso imposto teria sido mais de 120 mil, lá no futuro talvez uns 130, e eu paguei 36 agora com o REARP, só vai abater. Eu vou ter que pagar a diferença normal. Então, isso aqui só vale a pena se você tem absoluta certeza de que não vai vender em 5 anos. E é muito difícil de ter essa certeza, mas muito, porque muita coisa pode acontecer na nossa vida. Ela é muito imprevisível. Então eu teria muita cautela nisso aqui. O que o governo está querendo é abocanhar um pouquinho mais de dinheiro, porque o governo olha para todos esses imóveis aí sem pagar imposto, o imposto diferido, né, tá diferindo, tá adiando o pagamento, normal isso. E aí falar, eu preciso arrecadar, E aí criou esse mecanismo, né? Cuidado para não cair na pegadinha. De qualquer forma, a inflação continua sendo tributada. Ah, Luan, você fala como se só o Brasil tributasse a inflação. Não, não é só o Brasil. Mas o Brasil tem uma inflação muito alta. Quando você compara com a inflação dos Estados Unidos, isso se torna algo gritante. A diferença é gritante. A inflação nos Estados Unidos, média, se aproxima de 4% ao ano. No Brasil, desde Plano Real, antes era um absurdo, fica próxima de 6%. Isso, de forma composta ao longo do tempo, faz uma diferença enorme. E aí é muito mais dinheiro no bolso do Estado e mais empobrecimento das pessoas. Então é disso que se trata o REARP, não caia na pegadinha, e só faça essa atualização junto à Receita se tiver 100% de certeza de que você não vai vender o imóvel nos próximos 5 anos. E entenda que aqui o Estado está sendo bonzinho. Para ele é muito melhor arrecadar agora, que ele precisa de dinheiro na mão, pássaro na mão. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Para ele é muito melhor, então o incentivo está a favor dele. Você é a parte vulnerável nessa relação. E já que a gente está falando de imposto, quero te dar um recado aqui da parceira do canal, que é a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3, porque atende a todos os requisitos de segurança da B3 e te dá confiabilidade na hora de fazer a declaração do imposto de renda para os investidores da bolsa. Eu vou te mostrar aqui todas as ferramentas que há nesse aplicativo, que eu utilizo para o meu imposto de renda. E aqui está o meu aplicativo da Grana. Eu tenho aqui uma seção de carteira, onde eu acompanho os meus proventos bem altos que estão sendo pagos aí, aprovados por conta da tributação dos dividendos. E o que eu queria te mostrar aqui? Você tem uma seção chamada IR mensal, que todos os meses ele calcula de forma automática para você prejuízo acumulado para fim de compensação, só que você não precisa se preocupar, tudo é automático, ele puxa tudo. Mês a mês, para você ver se tem que pagar alguma DARF. Se tiver que pagar, ele já emite para você, e o melhor, ele vai regularizar alguma pendência que você tenha desde janeiro de 2020. Em poucos minutos, ele puxa tudo para você, já calcula juros e multa de forma automática. Você não tem que se preocupar com cálculo, com complexidade tributária, nada disso. Ele traz tudo para você de maneira bem detalhada aqui para você. Ele tem esse isentômetro, que é bacana também. Em dezembro, eu não tive nenhuma venda, então tá aqui, né? Meu prejuízo acumulado para fim de compensação, ele puxa tudo para você, envolvendo ações, fundos imobiliários, opções, ETFs, tudo aqui para você. E ainda, além de você regularizar tudo isso com a segurança da indicação da B3, você tem para o ano que vem a declaração por preenchimento automático. Nesse modelo aqui, você faz a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Você importa um arquivo da Receita ali, 3
3 botãozinhos que você aperta, você fechou, resolve sua declaração, não tem toda aquela complexidade que, você sabe como que é declarar imposto de renda, ainda mais da bolsa, cheio de ativos lá, isso aí dá um trabalhão. Então baixe o grana e resolva de uma vez o problema da bolsa de valores e imposto de renda na sua carteira, com essa declaração por preenchimento automático e o IR mensal, que é uma mão na roda. Você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor, com o cupom MIRAI, onde você vai ter desconto. Aproveite esse cupom. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, além do QR Code que vai estar na tela. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse novo imposto que foi criado pelo governo? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu falei sobre tudo o que você precisa saber sobre a tributação dos dividendos no Brasil, que já foi aprovada.